Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa quinta-feira. Uma quinta-feira aí que vem sendo bastante agitada na nossa colina histórica, né? Quinta-feira com novidades sobre a situação envolvendo o grego Evangelos Marinax, um bilionário com uma fortuna avaliada em 22 bilhões de reais, dono hoje do Rio Ave, do Olympiacos, do Nottingham Forest, e um grego que poderia estar aí pintando, né, na SAF Cruz Maltina. A gente já comentou muito sobre isso no Acorda Vascão. E como a gente já falou sobre isso nessa quinta, focaremos aqui esse Fala Gigante para trazer a vocês informações de dentro do nosso CT. Novidades importantes sobre a preparação para esse jogo do próximo sábado contra a equipe do Fortaleza. Um jogo importante, um jogo decisivo aí para o nosso Cruz Maltino, olhando a possibilidade de uma vaguinha na pré-Libertadores 2025, até porque essa rodada ela foi ruim para o Vasco em tom de ser derrotado para o Botafogo. Porém, foi muito boa olhando para os adversários diretos, porque nem Bahia, nem Cruzeiro e nem o Atlético Mineiro pontuaram, ou seja, tá tudo do mesmo jeito, mesmo diante da derrota do Vasco para o Botafogo. Então, esse jogo aí de sábado é importante para o Vasco conseguir se reencontrar com os caminhos da vitória e olhar ainda mais, né, para essa parte de cima da tabela. Além disso, muitas outras novidades, falar sobre a questão de Rafael Paiva em 2025, fica ou não fica, ele que é ainda um técnico com muitas dúvidas, receios, críticas por parte da torcida e não é uma certeza para a próxima temporada. Falaremos também sobre, infelizmente, o caso Coutinho não viaja, tá, para enfrentar o Fortaleza lá no Castelão. É mais uma vez um desfalque para o Vasco, a terceira rodada seguida que Coutinho não viaja com o grupo. Enfim, teremos aí pela frente Fala Gigante agitado, movimentado, tá? Com muitas novidades e muitas informações para todos vocês. Porém, antes de começar aqui o nosso vídeo, torcedor, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, eu venho agora pedir aí a sua inscrição. Muito obrigado, é claro, sempre por todo apoio, por toda ajuda, por toda a força que vocês dão aqui ao nosso canal, através do seu like, através do seu joinha, através da sua inscrição. A gente está aí agora no objetivo, né, de chegar à marca dos 142 mil inscritos, e mais do que nunca eu conto aí com a sua ajuda. Mas, acima de tudo, hoje eu peço, como a gente vem pedindo recentemente, o seu like. Por quê? É à toa? Não, não é à toa. A gente, nesse último final de semana, não postou vídeos aqui no canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não sabe, nós temos sempre 3 vídeos por dia. O Acorda Vascão, que sai às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é esse vídeo da parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, saindo sempre pela parte da noite. E, infelizmente, a gente não conseguiu postar vídeos nesse final de semana. E o que o YouTube faz? Ele dá uma segurada no nosso conteúdo. Ele retém o nosso trabalho. E o like, ele é essencial para a divulgação. Então, para que a gente não tenha problema aqui com o nosso trabalho, é um pedido mesmo. Deixa o like no vídeo, por favor. Papo de vascaíno para vascaíno. E outro papo também, ó, é o seguinte. Vá aqui no comentário fixado e nos siga lá no Instagram. Essa é a página do canal, tá? Isso daqui não é para mim, isso é para você ficar informado, ó. A gente colocou aí sobre o grego, tá aqui aparecendo. Essa é a notícia sobre o Paiva que a gente vai comentar agora. A gente já tinha colocado lá. Isso daqui é um Reels de pós-jogo. Um vídeo de pós-jogo que a gente também faz pro Instagram. Então tá com conteúdo muito legal por lá. Siga e ajude a gente até chegar aí a marca, ó, dos 7 mil inscritos. Não sei se vai focar. A gente tá aí com 6.899. Então nos siga pra gente chegar aos 7 mil ainda nessa quinta. Vambora, porque a gente já tá enrolando pra caraca. Antes, só mandar um abração pro Raimundo Ferreira, tá? Raimundo Ferreira se tornou membro do canal. Aqui também no comentário fixado tem um link para você se tornar membro. Raimundo Souza, perdão, e Roberto Ferreira são os 2 membros aí. O Raimundo renovou o plano e o Roberto se tornou um novo membro. Então, obrigado aí pela força e pelo apoio de todos vocês. Vamos que vamos então, vascaíno. Vambora, sem muita enrolação, falar sobre Vasco da Gama, né? Porque, olha, meu amigo, essa rodada aí, pelo incrível que pareça, não foi tão ruim assim pro Vasco. Muito pelo contrário. Foi uma rodada ok, normal.
ela termina do mesmo jeito que começou. A gente entrou nessa rodada com uma expectativa muito grande, né? Olhando aí para o topo da tabela do Campeonato Brasileiro. O vascaíno que sonha, sim, com a possibilidade de uma classificação para a Libertadores de 2025. E vê um sonho muito viável, muito possível. Teremos um G7, isso já está confirmado, tendo aí Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores. O G7 ele será aberto, independente do que aconteça. Por quê? Porque se o Botafogo vencer a Libertadores, o Botafogo é o líder, teremos G7. Se o Flamengo vencer a Copa do Brasil, o Flamengo é o quarto colocado, teremos um G7. Se o Galo perder as duas, teremos G7, porque uma vaga será dada. O Atlético ele vai conquistar uma vaga pela Libertadores e a vaga que seria da Copa do Brasil, como o Atlético, entre aspas, conquistaria também, será dada a alguém do Brasileirão. E se o Atlético só vencer uma, automaticamente o Botafogo ou o Flamengo vencerá outra e o G7 será aberto. Então assim, G7 teremos. Se o Atlético perder as duas, G8 teremos. E aí na oitava colocação temos o Cruzeiro. Ou seja, há a possibilidade até de um G9 ter. Então assim, a possibilidade, meu amigo, do Vasco conquistar uma vaguinha na Libertadores de 2025, ela é muito real. Tá aparecendo aí na imagem a vocês a tabela, né, do Brasileirão. O Vasco hoje é o nono colocado com 43. O Cruzeiro é o oitavo colocado com 44. E o Bahia é o sétimo colocado com 46. Essa é a atual tabela do Campeonato Brasileiro. Eu há tempos falo, o campeonato do Vasco não é contra São Paulo, não é contra Inter, não é contra Flamengo. O campeonato Vasco é contra Cruzeiro e Bahia. E contra o Atlético também. Da 17ª colocação há um campeonato à parte. Assim como da sexta à terceira colocação, há um outro campeonato à parte. E assim como da segunda para a primeira havia, né? Talvez nem haja mais, porque o Botafogo, para mim, ele já praticamente conquistou o título brasileiro também. E assim como ali do Grêmio para baixo, há um outro campeonato. São vários campeonatos dentro de uma mesma tabela de campeonato brasileiro. E aí, meu amigo, a disputa do Vasco por essa vaga no G7 ou por essa vaga no G8, caso o Galo perca as duas finais, é exatamente contra a Bahia, contra Cruzeiro e contra o próprio Atlético Mineiro. Ou seja, o Vasco ele tem que se manter ali. O Vasco ele tem que se manter pelo menos acima do Cruzeiro, na oitava colocação. O ideal era permanecer na sétima, era ficar na sétima, e tem que ser esse o objetivo, porque é uma confirmação de que terá a classificação aí confirmada para a Libertadores, porque o G7 terá aberto. Galo perdendo as duas, teremos um G8. Então, Vasco estando na oitava colocação seria aí de fato o ideal. Vasco, felizmente, perde na rodada. Vasco ele é derrotado, né, para a equipe do Botafogo pelo placar de 3-0. Então, se o Bahia vence, o Bahia jogou em casa contra o São Paulo, o Bahia iria aumentar a distância, que hoje é de 3 para 6. Se o Cruzeiro vence, que jogou em casa também contra o Flamengo, iria aumentar a distância de 1 para 4. E se o Atlético vence, enfrentou o Atlético Goianiense, que é o lanterna do Brasileirão, ele ultrapassaria o Vasco, iria para 44 e o Vasco iria para a 10ª colocação com 43. Nada disso aconteceu. O Vasco ele enfrentou o adversário mais difícil, na minha opinião, porque o Vasco enfrenta o líder. O Bahia, ele enfrenta o sexto colocado, que é o São Paulo, e perde por 3-0, uma derrota acachapante de fato. O Cruzeiro ele enfrenta o Flamengo, foi com um time misto para enfrentar o Cruzeiro no Independência. O Flamengo é o atual quarto colocado e perde pelo placar de 1-0. E o Atlético ele perde pelo placar de 1-0 para o lanterna do Brasileirão. Então assim, o Vasco ele que enfrentou o pior adversário, perdeu também assim como os outros. Então tá exatamente a partir da 33ª rodada, a partir do jogo que vai acontecer nesse sábado, do mesmo jeito, a tabela do Brasileirão que estava na 32ª rodada. E aí, meu amigo, que vem esse momento. O Vasco tem um jogo difícil pela frente, sim. O Vasco enfrenta o Fortaleza dentro da Arena Castelão. O Bahia tem um jogo complicado também. O Bahia enfrentará o Juventude dentro do Alfredo Jaconi, onde o Juventude é muito forte. O Cruzeiro enfrentará o Criciúma. Resultado é possibilidade gigantesca de uma vitória, porque enfrentará o Criciúma no Mineirão. E o Atlético Mineiro, ele enfrentará o Flamengo. Após enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil nesse domingo, enfrentará o Flamengo novamente na quarta-feira, já pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, Vasco, Bahia e Atlético têm jogos duros, enquanto o Cruzeiro
tem um jogo tranquilo contra o Criciúma, mas essa rodada é fundamental. É louco pensar numa vitória contra o Fortaleza? A meu ver, não. O Vasco é uma equipe que ainda está invicta ao Fortaleza nessa temporada de 2024. Enfrentou o Fortaleza em 3 oportunidades, 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo primeiro turno do Brasileirão. Empatou em 0-0 na Arena Castelão pela Copa do Brasil, salvo engano 0-0 ou 1-1. Empatou em 3-3 em São Januário contra o Fortaleza. E além disso também o Vasco da Gama ele vence o Fortaleza jogando em São Januário pelo Brasileiro. Eu não sei se empata em 3-3 ou empata num placar menor pela Copa do Brasil. Certo são 3 jogos, 2 empates e 1 vitória. O Vasco ele foi o único clube a vencer o Fortaleza no primeiro turno de uma forma legal. Depois de perder para o Vasco, o Fortaleza ele entrou numa sequência de vitórias que chegou a conquistar a liderança do Brasileirão. Então assim, o Vasco ele conseguiu enfrentar o Fortaleza, jogar de igual para igual e ser até superior a uma equipe tão boa. E hoje o elenco ele foi a campo, é claro, visando essa partida. Hoje aconteceu no CT Moacir Barbosa, o último dia de preparação para esse jogo aqui no Rio. Por quê? Porque o elenco ele viaja hoje ainda, quinta-feira, na noite de hoje, para a capital cearense. E vai treinar por lá. O elenco chega na madrugada dessa sexta na capital cearense e treina, tá? Amanhã, antes do jogo, na véspera, no dia antes, né? Do jogo contra o Fortaleza, que vai acontecer no Castelão, no sábado, às 7 horas da noite. Infelizmente, nessa viagem, a gente não terá a presença do Felipe Coutinho. E é um caso aqui que a gente tem que comentar no vídeo, é claro. Felipe Coutinho, ele vai ficar de fora novamente dessa partida contra a equipe do Fortaleza. Assim como ficou de fora da partida contra o Botafogo. E assim como ficou de fora também da partida contra a equipe do Bahia. A última partida do Coutinho, meu amigo torcedor, com a camisa do Vasco da Gama, foi contra o Atlético Mineiro. Ou seja, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Aliás, perdão, tá? Não foi contra o Atlético Mineiro, foi contra o Cuiabá no jogo atrasado lá no dia 24. Hoje, estamos no dia 7, o Vasco enfrentará o Fortaleza no dia 9. Ou seja, a última partida do Coutinho em comparação ao dia que estará acontecendo esse Vasco Fortaleza vai ser há 15 dias atrás. Então o Coutinho ele não veste a camisa do Vasco da Gama e não vai vestir daqui a 2 dias, no sábado, há exatamente 15 dias. Eu fiz uma pergunta no Boa Noite Gigante de ontem. O Coutinho é um atleta que vale R$1,5 milhão, gente. O Coutinho era um jogador que, na minha opinião, a gente já sabia que não viria pronto, mas tinha que, no minimamente, se não viesse pronto, ele está bem fisicamente para desempenhar agora nesse momento, que faltam 6 rodadas para fechar o Brasileirão. A gente critica o Payet, a gente reclama do Payet, mas o Payet nesse momento no ano passado estava entregando mais do que o Felipe Coutinho. O Payet no ano passado, exatamente nesse momento da tabela do Brasileirão, ele entregou o ponto ao Vasco. O Payet foi importante na partida contra o próprio Fortaleza em São Januário, marcando o gol da vitória. O Payet foi importante contra o América Mineiro, fazendo aquele golaço de falta que deu a vitória. O Payet foi importante, ele pontuou, ele ajudou o Vasco a se livrar. Se não tivéssemos Payet, o Vasco cairia. E assim, a ideia do Coutinho vindo pro Vasco da Gama era, a gente vai ter o Coutinho vai ajudar o Vasco em alguma coisa. E me desculpe, não ajudou em nada. Ainda não. E o pior é que ele nem sequer tá jogando. Se ao menos estivesse jogando, ok. Mas ele não entrega, ele não faz o Vasco pontuar e ele não joga. Informações é que o Coutinho ele não viaja para se recondicionar fisicamente. Está com problemas físicos. E é a pergunta que eu faço. Por que veio então? Está com problemas físicos? Não era melhor só assinar no ano que vem? Fazer esse processo todo desse semestre, desse meio do ano em outro clube, se readaptar fisicamente para chegar voando na pré-temporada? Fazer uma pré-temporada legal com o Vasco, chegar voando, né, em 2025? Que a situação, ao meu ver, do Felipe Coutinho no Vasco chega a ser até constrangedora. Essa é a grande realidade. A gente vai falar sobre o Coutinho aí no Boa Noite Gigante com mais detalhes e fazer até uma comparação do Felipe Coutinho com um jogador aí que também retornou ao futebol brasileiro recentemente, mas está tendo um desempenho absurdo vestindo a camisa de um outro clube. Se você desconfia de quem seja, deixa aí nos comentários. Quero saber se tu tá ciente, tá ligado no futebol brasileiro. A gente vai voltar no Boa Noite Gigante fazendo essa comparação aí que é simplesmente assustadora. Eu tinha certeza que o Coutinho era melhor que esse cara. Mas agora, diante do desempenho e da comparação entre os dois, já tô começando, infelizmente, a ter as minhas dúvidas. E se o Coutinho, né, ele é um atleta aí que não tá conseguindo ainda entregar
a gente está tendo um jogador que está voltando aos gramados, tá? E tá próximo esse retorno, que é o Paulinho Paula. Tá aparecendo aí na imagem a vocês. O Paulinho, meu amigo, treinando com o elenco no CT Moacir Barbosa, já tá treinando com o grupo, né? Já tá treinando com bola. O jogador aí que muito provavelmente em breve vai aparecer na lista de relacionados do técnico Rafael Paiva. Fica nitidamente aí nas imagens, dá para se ver, né? A intensidade do Paulinho já reaparecendo. Paulinho que é um jogador intenso, de quebrar linhas, de movimentações, de jogadas. Assim, é um jogador muito importante, muito diferenciado. E o quanto antes a gente vai ver aí esse rapaz ajudando, né? Sem dúvida nenhuma, o nosso Cruz Maltino. Muito feliz pelo retorno do Paulinho. É um jogador diferenciado. Um jogador que eu tenho convicção de que vai ser uma peça muito importante aí para o elenco do técnico Rafael Paiva. E aí, para fechar esse Fala Gigante, a gente vai trazer talvez o assunto mais polêmico dessa quinta-feira, até o momento, né? Que é sobre a situação envolvendo o técnico Rafael Paiva. Eu falo aqui a vocês que o resultado do Paiva é impressionante. O Vasco, ele tem nas suas últimas temporadas, sem dúvida nenhuma nesse 2024, o melhor desempenho desde 2011. É inquestionável isso. A gente volta a disputar uma semifinal de Copa do Brasil, algo que não acontecia desde 2011, ou seja, há 13 anos atrás. O Vasco volta a disputar até uma semifinal de Copa do Brasil, algo que não acontecia há 7 anos atrás. A última vez que o Vasco havia disputado uma quarta de final foi contra o Santos em 2017, ou em 2019, não lembro. Mas foi uma dessas duas datas. E o Vasco, principalmente, ele volta a sonhar com uma Libertadores. Algo que não acontecia também desde 2017, há 7 anos atrás. O Vasco, após 2017, a partir de 2019, a partir de 2018, aliás, em toda a temporada o Vasco ele se acostumou, e o vascaíno se acostumou a lutar até o final da tabela contra o rebaixamento. Assim foi em 2018, quase caindo, se livrando na última rodada. 2019 o Vasco conseguiu ter um respiro maior com o Vanderlei, mas também lutou até o final para não cair. Em 2020 o Vasco cai. Em 21 a gente fica na Série B. Em 22 a gente retorna na Bacia das Almas. Em 2023 a gente luta até o final para não cair. E o Paiva ele traz essa mudança para o Vasco e para o vascaíno. O Vasco ele não cai, o Vasco ele disputa uma semifinal e o Vasco ele sonha com uma Libertadores. Então é inegável, e acho que isso tem que ser falado, é inegável. A gente não pode mentir, a gente não pode se contradizer com a realidade. E a realidade é uma. O trabalho do Paiva com relação a resultado é bom, mas é um trabalho também muito questionável. Por exemplo, esse jogo contra o Botafogo é algo que não poderia nunca existir, gente. O Vasco desempenhou muito mal contra o Botafogo. O Vasco ele foi com uma estratégia completamente errada contra o Botafogo. Algo que é difícil de se entender como um técnico profissional, que é hoje Rafael Paiva, montou uma estratégia tão... É duro falar, tá? Mas tão juvenil como essa. Parece que o Paiva, ele, com a estratégia montada contra o Botafogo, não mostrou ter condições de comandar o profissional do Vasco. Assim como foi contra o Juventude em São Januário. Assim como foi contra o São Paulo em São Paulo. E assim como foi em vários outros jogos. Em que nitidamente a gente olhava e falava, tá errado, o Paiva ele errou muito no time. E aí, mesmo com resultado bom, essas incoerências, elas fazem com que a permanência do Paiva para 2025 ela não seja algo garantido. Informações aí que tivemos recentemente é que, apesar do resultado ser muito bom, apesar do trabalho ser bem avaliado, apesar de o elenco gostar do Rafael Paiva, a permanência dele para a próxima temporada não está garantida e só será batido o martelo após o término do campeonato brasileiro. Assim, resumidamente, tá? Resumidamente, o Paiva, a tendência é que ele só fique caso o Vasco realmente conquiste uma vaga para a Libertadores. Assim, Paiva conquistou uma vaga para a Libertadores, vai ficar. Não tem jeito. É duro tirar o Paiva após o mesmo conquistar uma vaga na Libertadores. O Paiva não conquistou uma vaga para a Libertadores e foi para a Sul-Americana. A permanência dele não vai estar garantida. E se pintar uma oportunidade boa no mercado, a possibilidade é grande o Vasco ir buscar um novo treinador. Essa responsabilidade do trabalho dele subiu muito a pressão, né? Aumentou e a pressão subiu muito após aí essa derrota dessa última terça-feira, para a equipe contra o
Botafogo. Além, é claro, da sequência sem vitórias que o Vasco infelizmente teve, né? Um período aí de 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco ele pega uma sequência difícil de Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo, ok, compreensível, mas foi uma sequência sem vitórias, muitos problemas aí com relação ao desempenho em certos momentos durante esse Brasileirão. Então tudo isso faz com que internamente o trabalho do Paiva, mesmo sendo assim, até aprovado, né, por conta dos resultados, não se tem uma grande confiança com relação à sua permanência para o ano que vem. Meu amigo, mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Você é a favor da permanência do Paiva? Você é a favor da saída do Paiva? Gostaria que houvesse mudanças para o ano que vem? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo, tá? Dessa quinta-feira. E já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão, com o nosso Boa Noite Gigante, perdão. Contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Por volta de 7h30, 8 horas estaremos aí. E ó, vá lá no nosso Instagram, hein? Contamos com você. Instagram, ó, esse daqui, ó. Canal do Gigante.Vasco. Lucas, você só tem esse Instagram? Não, a gente também tem esse daqui, ó. Que eu mostro pra você agorinha, rapidinho. Vá lá também. Lucas Moretti, é o meu Instagram. Esse daqui é o que vocês vão ver mais a minha vivência, né? Quem sou eu, para ter essa troca mais direta. Manda uma mensagem e nos siga lá. Conto com vocês. Fechou? Vamos que vamos, então. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. E é claro, como nós sempre falamos aqui, torcedor, saudações vascaínas.